Bom, então nós vamos chamar a deputada Júlia Zanatta. Bom dia para a senhora. É uma alegria recebê-la mais uma vez aqui no programa Entre Linhas. E a gente vê como uma das poucas parlamentares, alguns dos nomes que surgem aí, inclusive pensando sobre assuntos tão importantes, Gui, né? Faz quase um ano, né? Daqui a pouco vai fazer um ano, né? Daquela tragédia no Rio Grande do Sul. A gente viu um governo que não fez nada para ajudar, de fato, a região, os empresários, né? Que tiveram muitos prejuízos e que tem um impacto muito importante no país. A gente sabe, a gente discutiu muito aqui sobre como muitas vezes é pela região, né? O governo tem um descaso com a região sul que a gente conhece. Gostaria que a deputada contasse para a gente seu projeto de lei que prevê aí, né, de certa forma, apoiar os empresários, principalmente dessa região. Qual é o seu projeto, né? E como ele deve encaminhar aí dentro da casa? A senhora acredita que deve encontrar obstáculos ali na base do governo? Como que a oposição tem apoiado esse projeto que prorroga o prazo para pagamento de impostos após calamidade pública? Bom dia mais uma vez para a senhora. Bom dia, Mariana. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que acompanham aí o programa e obrigada pela oportunidade. Na verdade, esse projeto é um projeto de lei complementar, o PLP 223 de 2023, e ele veio justamente por conta de tragédias que a gente sofre, né, não só aqui no sul do Brasil, mas em vários lugares do país, por mudanças, né, da natureza. Então, aqui em Santa Catarina, nós tivemos vários episódios com enchentes e vários empreendedores, pequenos empreendedores, entraram em contato comigo e falaram da dificuldade de se reerguer, né? Um dono de um mercadinho, um dono de uma padaria, enfim, porque esse projeto fala especificamente sobre as empresas optantes do Simples Nacional, certo? Então, você perguntou da dificuldade de ele tramitar na Câmara dos Deputados. Tudo na Câmara dos Deputados é muito dificultoso, certo? Principalmente quando você é uma parlamentar de oposição ao governo, porque basicamente o governo domina um pouco a pauta, né? Mas como era um projeto de consenso, eu consegui fazer um requerimento de urgência, consegui o apoio de vários líderes partidários, inclusive de esquerda, né? E o meu projeto, na semana passada, foi para a pauta da Câmara, então nós já aprovamos o plenário na Câmara dos Deputados e agora ele foi ao Senado. E acredito que não terá também óbices lá no Senado, porque, inclusive, o governo apoiou o nosso projeto, por ser um projeto de consenso, né, sem qualquer viés ideológico, um projeto que, se eles ficassem contra só por eu ser uma parlamentar de oposição, ia ficar, inclusive, muito ruim. É um projeto simples, um projeto que dá a possibilidade da prorrogação de 6 meses para os empresários optantes do Simples Nacional, que hoje representam de 85% a 90% dos empreendedores do Brasil, dá a possibilidade da prorrogação dos impostos por 6 meses, se naquele município que a empresa dele está, tiver um decreto de calamidade pública. É óbvio que a minha vontade era de que essas pessoas não precisassem pagar seus impostos, né? Mas a gente sabe que a gente vive num governo que o governo Lula ali só pensa em arrecadar, em aumentar impostos, então abrir mão de receita, obviamente, esse projeto não passaria. Então eu fiz o básico, o mínimo que o poder público deve fazer pelos empreendedores, criar um ambiente que se estimule, e principalmente numa situação de calamidade em que a pessoa perdeu tudo, né? Eu conversei com um dono de um mercadinho do município chamado Rio do Oeste, aqui em Santa Catarina, quando aconteceu. E ele não conseguiu se reerguer. Ele não conseguiu se reerguer, não conseguiu voltar à sua atividade com o seu que ele já tinha anos, por conta da devastação, que foi muito grande, e não teve a oportunidade, não teve o apoio necessário. Então, o meu projeto é nada mais do que uma obrigação do poder público naquele momento de, pelo menos, deixar o cara tentar se reerguer, né, o empreendedor, sem vir aquelas cobranças. Ele tem automaticamente 6 meses para poder pagar aqueles impostos. Como é que funcionava isso antes? Nós temos um comitê gestor do Simples Nacional. Então, às vezes, acontecia essa prorrogação, só que não estava na lei quanto tempo ia ser prorrogado. Teve vezes que foi 1 mês apenas prorrogado, ou 2 meses o comitê se reunia,
né, um comitê como centralizador, né, inclusive, como vai ser o da reforma tributária, se reunir e decidir, vamos prorrogar por 1 mês, 2 meses, inclusive na época que aconteceu aqui em Santa Catarina, a última enchente, eu fiz um pedido para a Receita Federal para prorrogar, né, para prorrogar, e aí que eu pensei na lei, não, vamos colocar isso em lei, porque dá uma segurança jurídica para esses empresários. Deputada, bom dia, é um prazer falar com a senhora. A senhora e a Mari também complementaram em relação ao descaso do governo federal em relação, especialmente à região sul, né, impactada pelas enchentes, como a senhora disse, sobre Santa Catarina, mas também tivemos no Rio Grande do Sul tudo que ocorreu nas tragédias do ano passado. E eu me lembrei aqui sobre um projeto de lei do deputado Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, até separei aqui, que dispõe sobre a securitização das dívidas de produtores rurais cujos empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021, tentando ajudar, auxiliar um pouco esses produtores do Rio Grande do Sul em relação a tudo que ocorreu nos últimos anos, estiagem e tudo mais. E aí eu volto para a questão do seu projeto de lei de Santa Catarina. Apesar de ter esse apoio do governo, diante de tudo que já foi feito, a senhora acredita que poderia ocorrer ainda um veto presidencial em relação a isso, ou isso está muito claro, está muito cristalino de que tanto o governo quanto a oposição são a favor do projeto, deputada? Eu acredito que seja difícil, porque ficaria um desgaste muito grande para o governo Lula vetar esse projeto por conta de que eles já estão sofrendo muitas críticas por pouco apoio ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. E como disse, não é um projeto que abre mão de receita, em que pese eu gostaria que fosse, né? É um projeto que apenas prorroga a possibilidade do pagamento por 6 meses, certo? Então eu sei que é um governo que gosta de arrecadar muito e gastar muito, né, ao mesmo tempo, por isso que a inflação tá do jeito que está, a taxa Selic está do jeito que está para conter a inflação, uma coisa reflete na outra, mas penso que da maneira que passou na Câmara, irá passar no Senado e não terá problema também para sanção, até por conta do desgaste que seria para o próprio governo. Ótima deputada, a gente agradece demais sua participação aqui no Entre Linhas e te espera mais vezes para participar conosco. Eu que agradeço. Lembrando sobre a região sul do Brasil, que geralmente fica esquecida historicamente pelos governos, né? Santa Catarina é um estado pequeno, mas é um gigante no que manda para Brasília. A cada R$ 100 enviados do nosso dinheiro para Brasília, do que a gente produz aqui, somente 10 volta. Aí você compara com outros estados, tipo o Maranhão, que paga 6 bi de impostos e recebe 14, a gente vê que o Pacto Federativo precisa ser revisto para fazer. É óbvio que existe a solidariedade entre os estados, mas o que estão nos impondo, né, aqui para os estados do Sul é algo muito cruel e que a população precisa saber e nós precisamos nos levantar para debater esse assunto, porque não está certo. Fica aqui a dica do debate entre as pessoas que estão nos ouvindo. Um abraço. Ótimo, obrigada, um abraço e até a próxima.